Há quem diga, e quem tenha muita razão a dizer que esta é uma oportunidade única, ou a aproveitamos ou perdemos de vez o comboio. O comboio, quando estamos a falar em comparação com outras nações, quer sejam europeias ou internacionais, precisamos mesmo da próxima década para recuperar o atraso que tínhamos e recuperar também aquilo que a pandemia vai fazer ao nosso país e ao resto do mundo. É por isso, com grande responsabilidade, que vou falar com as pessoas que estão aqui ao meu lado, porque eles têm uma missão nos ombros da qual depende este país também. Passo a apresentar então António Costa Silva, bem-vindo mais uma vez, autor da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica Portugal 2030 e Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Nuno Santos, bem-vindo também, Presidente Executivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, tem a coordenação dos fundos europeus em Portugal, e também Clara Raposo, Presidente do ISEG, Lisbon School of Economics Management, bem-vinda, professora catedrática de Finanças, e Joana Silva, Diretora da Prosper Catholic Lisbon. Bem-vinda também, é professora associada e investigadora em microeconomia aplicada. Estou a dizer isto porque são áreas relevantes para aquilo que vamos falar aqui a seguir. E vamos começar, talvez, pela apresentação. António Costa Silva, já falámos os dois várias vezes e noutros locais sobre este plano de recuperação e resiliência. Conhecemos algumas das linhas gerais, mas será bom recordar aqui. Portanto, apresente-nos outra vez esse programa, as linhas gerais e para onde é que vamos, segundo a sua visão e aquilo que depois foi explorado e com a contribuição de muitos portugueses que fizeram também esse seu contributo. Sim, muito obrigado e muito obrigado também pelo convite para estar aqui presente nesta tarde. Eu penso que nós temos perante os nossos olhos um desafio que é extraordinário, porque o país está numa situação difícil, não podemos ignorar isso. O ano passado tivemos uma queda do PIB de 7,6%, para termos ideia, temos que recuar a 1928 para termos quedas similares, temos mais de 430 mil desempregados, temos quase 27% das empresas com capitais próprios negativos, o que significa que estão a lutar para sobreviverem, e os estudos mais recentes indicam que 1 em cada 5 portugueses está no limiar da pobreza, são 2 milhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo temos uma oportunidade extraordinária porque somos um país europeu, estamos na Europa, a Europa mudou o seu paradigma de resposta, vai emitir dívida em conjunto para financiar o Next EU Generation, o pacote de 750 mil milhões de euros e para transformar a situação. Nós temos estes recursos, o que é que vamos fazer? A meu ver, e é a proposta fundamental, é para o país recuperar, temos que pôr as pessoas e as empresas no centro do plano de recuperação económica. E pôr as pessoas no centro é apostar nas competências e nas qualificações. Apesar do extraordinário progresso do país nos últimos 46 anos da democracia, nós ainda somos um dos países europeus com o pior indicador em termos de percentagem das pessoas, da população ativa, que terminam o ensino secundário. Se daqui a 10 anos estivermos na média europeia ou acima, superamos um dos grandes constrangimentos que temos. Depois temos políticas sociais fortes, nós não podemos esquecer que há pessoas vulneráveis que estão a ser atingidas pela crise, por isso no plano de recuperação e resiliência, todo o pacote social de assistência às pessoas, de requalificação do emprego, a questão da habitação social é absolutamente determinante. Eu acho que é uma marca distintiva da civilização não deixarmos ninguém para trás e, portanto, requalificar as pessoas e apostar é fulcral. Relativamente às empresas, as empresas, temos de ser muito claros, são elas que criam a riqueza, são elas o motor do desenvolvimento económico. E se nós analisarmos nos últimos 20 anos o que se passa no nosso país, nós estamos com um crescimento anémico, economia estagnada. O nosso PIB per capita é cerca de 30% a 40% inferior à média europeia. Mas, simultaneamente, olhamos, por exemplo, para o Laboratório do Crescimento da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, que segue a economia portuguesa. Entre 2002 e 2017, nós criamos 39 novos produtos. Fomos a 12ª economia do mundo. E a mim dá um grande sinal de esperança. Isto é, nós temos competências funcionais. E vimos no painel anterior com a professora Isabel Trancoso e o que ela explicou do desenvolvimento extraordinário das tecnologias digitais e das aplicações. Portanto, qual é a proposta aqui? É mexermos nas alavancas que podem mudar definitivamente a vida do país. A primeira, já falei, as competências e as qualificações. A segunda é a capitalização das empresas e, por isso, no Plano de Recuperação e Resiliência há uma componente muito importante. O nível de capital bruto por trabalhador nas empresas portuguesas é dos mais baixos na União Europeia. Nós temos que mudar o paradigma de capitalização das empresas. E a terceira alavanca é o ecossistema de inovação.
nós somos capazes de criar coisas, como aliás o estudo da Universidade de Harvard mostra. Nós temos competências funcionais no país. Aonde é que falhamos? Nas competências institucionais, na persistência e qualidade das políticas públicas, atenção à gestão. A gestão é extremamente importante. 30% a 40% do diferencial de produtividade que nós temos quando nos comparamos com os países mais desenvolvidos do mundo vem da qualidade da gestão. Nós temos bons gestores em Portugal, nas empresas, na administração pública, mas a qualidade média ainda é insuficiente. Temos que fazer muito mais aí. E a unir tudo isso à questão das tecnologias digitais. Os estudos mostram que 1/3 do crescimento do PIB mundial nas próximas décadas vai vir da aplicação das tecnologias digitais. E como há bocado explicou a professora Isabel Trancoso, nós estamos aqui face a um crescimento exponencial. Isto é, quando olhamos para a disseminação que estas tecnologias têm hoje, é absolutamente espantoso o que se passa. Há um estudo da McKinsey que mostra que esta nova onda de tecnologias digitais pode ter um impacto na economia que é 10 vezes mais rápido que o da Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. E, portanto, existem competências no país a esse nível. O que temos é que transferir essas competências também para as empresas, incorporar conhecimento nos processos de produção, mudar a fabricação de produtos e serviços, criar mais valor acrescentado, e eu penso que o país aí pode realmente fazer a diferença em termos de futuro. E há um amplo caminho, combinado com outro grande eixo estratégico que nunca podemos ignorar, que está presente na visão estratégica e também do Plano de Recuperação e Resiliência, que é a situação climática do país. A espécie humana, do país e do mundo, a espécie humana está confrontada com um dos maiores desafios à sua sobrevivência. E, portanto, o planeta está a dar de si. Quando olha para o Polo Norte, tem o desaparecimento nos últimos 30 anos de 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. O gelo é um estabilizador do clima da Terra porque reflete parte da energia solar. O que se está a passar no permafrost ártico é muito impressionante, que é o solo gelado, onde estão aprisionados cerca de 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Se isto aquece e é libertado para a atmosfera, a situação da vida no planeta vai ser extremamente difícil. E é por isso que no Plano de Recuperação e Resiliência há toda a parte da energética, da transição climática, da mobilidade sustentável, da eficiência energética nos edifícios e toda essa componente que pode mudar para já o paradigma das cidades e pode posicionar-nos para um desenvolvimento futuro muito mais importante. Muito bem, isso é uma forma resumida de tudo aquilo que é esse plano, que é um plano muito ambicioso. A questão é como é que o vamos concretizar, já vamos olhar para isso em detalhe. Nuno Santos, e para isto é preciso dinheiro, e muito dinheiro. E, felizmente, nesta altura, estamos na União Europeia e temos a União Europeia a pensar a 27 e a ajudar todos da mesma forma. E a questão é como é que vamos aplicar esse dinheiro. Vamos olhar para a forma como é que vamos... E tem uma grande responsabilidade também. Não é colocar pressão, é só para lembrar. Vamos então ver sobre a aplicação dos fundos europeus em Portugal. Sente-se um bocadinho essa pressão, devo dizer. Muito obrigado, João, e muito obrigado à APDC, ao Rogério, à equipa, à Maria Manuel, pela oportunidade de estar aqui esta tarde convosco, neste painel, onde conversamos sobre coisas tão importantes para a década. Eu vou usar estes cerca de 7 minutos com estes suportes que tento que tragam alguma informação objetiva, porque me parece que ajuda nestes momentos a percebermos melhor algumas coisas do passado recente, algumas coisas do presente, para projetarmos com uma linguagem que seja de convergência o futuro próximo que temos pela frente. Coloquei neste slide alguns exemplos de coisas de que nos esquecemos, que eram muito diferentes há 10, 20 anos atrás. Alguns indicadores de desempenho do país, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, números que, se nós víssemos há 10, 20, 30 anos atrás, seriam muito diferentes. E acho que vale a pena termos presente o que fizemos num período de tempo que não é significativo. Enfim, podemos pôr a âncora do 25 de Abril e pensarmos no preço que o país paga por uma opção de não educar um povo, e podemos também pensar o que é o país de 1986 para a frente, porque muitos destes números têm que ver com esse bom momento que foi 1986 e a adesão à CE. Aqui são alguns slides que mostram para onde é que foi o dinheiro. Nos últimos anos, para onde é que foi o dinheiro? Porque muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que parece que o dinheiro não foi para lado nenhum. Bom, mas foi. Foi para 19 mil empresas que foram apoiadas. Foi para 91 mil pessoas que tiveram mais facilidade de entrar no mercado de trabalho com estes apoios.
foi para 377 mil jovens e adultos que fizeram mais formação por causa dos apoios europeus. A pegada climática parece-me que melhorou significativamente por força dos apoios europeus. Um setor que tem menos relevância do ponto de vista económico, mas tem muito significado do ponto de vista histórico, e há quem diga que tem um potencial enorme por descobrir, por força da fronteira aumentada que nós temos, se virmos um bocadinho para lá do Cabo da Roca. Na agricultura, a mesma questão. A agricultura pensada com tecnologia pode ser algo muito diferente num país como o nosso, e também aqui vemos números muito significativos. Nós deste lado temos ali o relógio por cima, portanto não vemos o número por cima, mas são números muito significativos. Lá em casa estão a ver, mas lá em casa estão a ver, são números muito grandes. E é assim que chegamos, a uma reflexão. O país e o governo, que vai, melhor ou pior, ajudando a conduzir os destinos do país, para pensar a década seguinte. E aquilo que eu aprendi nestes meses recentes que tenho de funções foi que o Primeiro-Ministro de Portugal, com a oposição, com o Parlamento, com as forças da sociedade civil, à volta de 2017, começou a discutir um conjunto de reformas para a década. E daí resultou um documento que começou a ser preparado, teve que ser, vamos dizer, rearranjado esse documento por força do que se passou em 2020, e ainda se está a passar, mas essa dificuldade é incorporada nesse caminho e, portanto, o trabalho que vinha sendo feito desde 2017 tem que incorporar a pandemia, o choque social, económico, sanitário. Há esta ideia, posso pôr assim em português prático, do Primeiro-Ministro António Costa desafiar em boa hora o professor António Costa Silva para dar um contributo. Acho que é um momento absolutamente extraordinário que vivemos na sociedade portuguesa, que um homem com muita experiência de vida e muito mundo vivido se tenha mostrado disponível para dedicar umas horas para refletir e convidar outros a refletir com ele, e eu fiz parte desses muitos antes de nos conhecermos nestas funções para fazer essa reflexão também, o ouvir. E, portanto, esse contributo foi dado, incorporado na Estratégia 2030, que é publicada no final do ano passado, e essa estratégia fala de um conjunto de 4 grandes agendas, e é sobre essa estratégia que se discutem os novos instrumentos financeiros, o sucessor do Portugal 2020, o Portugal 2030 e o PRR. O PRR, tenho um slide mais à frente e vou acelerar, está entregue, deverá ser aprovado, esperemos todos, em junho, e nós, na agência e com um conjunto de outras entidades, estamos a trabalhar então agora mais afincadamente com os serviços da Comissão para a preparação do próximo quadro comunitário, que esperemos que seja estabilizado no segundo semestre para poder estar a funcionar no início de 22. Portanto, este slide resume aquilo que todos nós, de alguma maneira, vamos percebendo, é que realmente há muito dinheiro. Há dinheiro como nunca houve, por razões más, não é? Eu realmente também sou daqueles que não gosta de dizer que é uma oportunidade, quer dizer, há muita gente a sofrer à conta desta oportunidade, mas a verdade é que essa circunstância desencadeou aquele novo instrumento, o Next Generation, os famosos 750 bis, para nós cerca de 16, temos a execução ainda do PT 2020, temos o quadro financeiro, e é daqui que sai esta ordem de grandeza de cerca de 5 a 6 mil milhões de euros por ano nos próximos anos. Nós procuramos garantir que as coisas se complementam, nós e os senhores da Comissão Europeia, porque eles perguntam como é que vocês fazem combinar o PRR e o PT 2030, e, portanto, aquela matriz que não é boa para projetar, estamos a trabalhar na infografia, não foi a tempo, mas tentamos garantir que há complementaridades e sinergias. E, portanto, há um documento que fala da aposta nas pessoas, na inovação, na digitalização, na transição climática digital e na coesão interna. O Portugal 2020 está a chegar ao fim e tem elementos relevantes de demonstração de impacto, que eu acho que, apesar de tudo, vão surpreender muito as pessoas na sociedade portuguesa pela positiva. O PRR tem a arrumação conhecida, o António
de alguma maneira ilustrou isso e neste momento estão identificadas 20 grandes áreas de intervenção, com um trabalho que agora tem que ser feito de operacionalização de forma rápida, e há uma equipa executiva liderada pelo Fernando Alfaiate para esse efeito, e o PT 2030 estamos agora a trabalhar nele à volta daqueles 5 grandes elementos: uma Europa mais inteligente, uma Europa mais social, mais verde, mais conectada e mais próxima. Em cima disto, 15 segundos para dizer que sentimos na agência que o que também importa agora fazer melhor, ainda melhor, eu diria bastante melhor, é comunicar, explicar, porque as pessoas querem perceber, e é facilitar de alguma maneira a compreensão de como é que se lá chega. E esse é um desafio muito grande, porque é um desafio onde contendem 2 dimensões difíceis de combinar: transparência, sindicância e ao mesmo tempo facilidade. E quando se dá muita facilidade, fica mais difícil fazer de forma transparente, de forma não discriminatória. Eu, enfim, suspeito por força do meu percurso, acredito que a tecnologia, melhores processos e melhor emprego de tecnologia pode ajudar a combinar esses 2 valores. Muito bem. Nuno, obrigado. Acho que ficamos com uma ideia e acho que os objetivos e as intenções são magníficas. É isto mesmo que precisamos. Agora é como é que vamos concretizar, fiscalizar esses dinheiros, aplicá-los bem, e para isso não vou ser eu a questionar tanto. Tenho aqui 2 professoras com mérito na matéria e, portanto, o que eu vos pedia, de uma forma descontraída, mas ao mesmo tempo, porque estamos a falar de algo que vai tocar na vida de todos nós, das pessoas que estão aqui, que estão a seguir-nos nas plataformas e em todo o país, se isto fosse um exame, olhando para este plano, como é que o melhorariam? Ou seja, eu acho que não é uma questão de dizer mal ou bem. Temos aqui alguém que ouviu muita gente para isso. O que é que neste plano pode e deve ser melhorado e acautelado? Plano de recuperação e resiliência. Comece quem quiser, Clara ou Joana, tanto faz. Começo eu, vai por ordem alfabética. Então, muito boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite à PDC e cumprimentar aqui os cavalheiros que apresentaram e muitíssimo bem as ideias e algo já mais concreto quanto ao plano. Acho que não se pode avaliar algo que não foi ainda implementado. O que nós estamos a avaliar é o enunciado. É o enunciado e a prova vem agora a seguir e, portanto, enquanto enunciado, aquilo que eu vi, eu li com cuidado estas várias versões do PRR que foram sendo produzidas. Foi criticado por haver menos privado, mais público, o que quer que seja. Na verdade, aquilo que eu concluí da minha leitura relativamente cuidadosa, com o tempo que tenho disponível, é que nada do que ali está é desperdício e não é importante. Pode nunca ser suficiente para nós vermos todas as iniciativas que gostávamos de ver concretizadas, explícitas neste programa, mas ainda temos o 2030 para chegar e, se calhar, aí já com um enfoque mais direto nos privados e na forma como os privados terão de também trazer a sua iniciativa, a sua criatividade, as suas ideias e os seus projetos para que, de facto, resulte uma economia ativa que não está dependente de ser o Estado a desenhar e a explicar tudo o que vai acontecer no futuro. Ou seja, aquilo que me parece importante e bem desenhado no PRR e também em toda a estratégia que foi aqui delineada 2030, é um caminho e prioridades. E eu acho que isso é algo que tem vindo a ser comunicado e que deve ser ainda melhor comunicado, e todos nós entendemos a necessidade do caminho digital e do caminho da transição climática e de uma economia mais verde, e isso é algo que é importante e que vai ajudar, e que espero que neste compasso de espera da chegada de fundos esteja a fazer com que nas empresas isto esteja a ser tomado a sério e comecem a aparecer as ideias certas para depois se vir a tirar partido exatamente daquilo que deverá ser o caminho nos diferentes setores de atividade, que todos eles terão de sofrer uma enorme transformação, na minha opinião, no futuro próximo. Foram aqui mencionados muitos aspectos que são importantes, como, por exemplo, a necessidade de formação das pessoas, a desqualificação dos portugueses do ponto de vista profissional, de qualificações académicas a vários níveis. É algo que, de facto, é essencial termos melhor capacitação, não apenas em skills digitais, mas também a outros níveis que vão ser necessários, porque o futuro nós não conhecemos, achamos que vai ser mais digital, e será, mas outras coisas ainda acontecerão e temos de ter pessoas capacitadas para aprender aquilo que for necessário no futuro. E isso parece-me que está bem pensado genericamente em todos estes programas. Tenho, contudo, algumas preocupações
quanto à nossa experiência destes últimos anos no que é formar, e as nossas escolas de Economia e Gestão são bons exemplos disso, em que seguimos padrões internacionais, todos certificados, todos acreditados, tudo o máximo, mas não somos escolas exclusivamente dedicadas, e bem, a um público nacional, nem os portugueses que nós formamos são depois necessariamente pessoas que vêm trabalhar em Portugal e que vão dar aqui o seu contributo, porque Portugal nem sempre é um país tão competitivo em termos salariais com outros que nós temos, mesmo no espaço europeu. Eu ia-lhe pedir para irmos, se não se importa, a algo mais básico. Então vá. Temos aqui várias intenções e o país está com vários problemas e o mundo está com vários problemas por causa da situação em que vivemos. Economicamente, a ideia é temos que recuperar, temos que ter mais emprego, temos que ter um emprego mais qualificado, temos que ter um emprego e um desenvolvimento mais sustentável. Naquilo que ouvimos deste plano, certo, o que aqui está é aquilo que o país precisa nos próximos 10 anos. São condições, eu diria que são condições necessárias, podem não ser suficientes, mas são condições necessárias para o país dar este salto. Não sendo suficientes, o que é que faltaria? O que falta é, primeiro, quer dizer, nós juntando todos aqueles, os 60 bis, não é? Aí já temos um bocadinho mais a noção de haver um esforço de investimento público para que haja essa transformação. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter de ser capazes de equilibrar finanças públicas e de manter a credibilidade de financiamento do Estado a esse nível. Depois também temos a questão da competitividade com o resto do mundo, dentro do espaço europeu, mas depois também com outro espaço global. E o mundo está muitíssimo globalizado, como nós sabemos, e em diferentes partes do mundo nós vamos encontrando padrões de produção e de consumo de diferentes níveis de exigência. E, portanto, às vezes é difícil tentar-se fazer certo, subir a fasquia das competências verdes na nossa produção, na nossa economia, e depois concorrermos com outras partes do mundo que, não sendo tão exigentes a esse nível, se tornam mais competitivos no preço que praticam. Ou seja, há aqui uma questão também de diplomacia económica e que tem de ser muito bem conduzida e que não é a Europa sozinha, que tem tido um papel importante nessa matéria, em trazer as ideias certas para cima da mesa, mas depois há aqui uma questão muito importante internacional, supra-europeia, que vai condicionar o sucesso daquilo que o Estado e as empresas portuguesas vão fazer. Do ponto de vista das empresas portuguesas, aquilo que o professor Costa Silva aqui nos mencionou, na importância de serem mais capitalizadas, é preciso nós termos mais financiamento português em Portugal. Também financiamento que venha de outros pontos do mundo, mas a questão do financiamento à nossa economia é de facto muito importante e não podemos estar eternamente a pensar só que é dinheiro que vem da Europa, que é dinheiro emitido por dívida europeia, que é... O problema é se temos esse dinheiro, mas já temos vamos de ser aos capazes fundos. de o criar e Exatamente. Isso vem de boas ideias e de empresários e de quem quer que seja que as tenha e que faça de pequenos projetos grandes projetos lucrativos e de exportação. Queria também a sua visão, atendendo a esta ideia de que nós estamos aqui a preparar o nosso plano de recuperação e resiliência, mas os outros também não estão parados. Todos têm o seu plano de recuperação e resiliência e nós, em relação a alguns, estamos mais atrás e, portanto, o nosso plano tem que ser a valer a dobrar. Como é que olha para este plano e como é que pode ser melhorado nesse sentido? Melhor a dobrar e atenção que os outros não estão parados e vamos concorrer com eles. Completamente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é esse mesmo. Que se fôssemos surfistas, estamos numa onda e ou apanhamos ou ficamos mesmo para trás. E estivemos, como diziam, a divergir 20 anos. Portanto, temos mesmo que fazer melhor agora. E eu acho que este plano pode ajudar em muito. E por isso acho que é uma grande responsabilidade fazer o plano e portanto, numa situação que há tantos trade-offs, tantas decisões a fazer, porque não se pode fazer tudo, acho que realmente é uma decisão difícil. O que a mim parece é que há um ênfase grande em infraestrutura, mas menos no impacto na pobreza. Se fôssemos ver em termos da inovação, das políticas de emprego, para mim essas políticas funcionarem é traduzirem-se em criação de valor, em crescimento. E nesse sentido a evidência internacional sugere que é muito importante a escolha de setores e empresas com grande potencial. É muito importante acompanhar esse investimento de formação profissional, de amenidades locais, de serviços públicos de qualidade. E eu acho que isso agora, esta parte de implementação, de ter a certeza que é assim que vamos conseguir atingir o maior potencial da política, é realmente onde nós temos que agora pôr a ênfase. Em termos de políticas de pobreza, nós temos muita evidência internacional sobre o que funciona e não. E a maior parte da evidência aponta que é preciso não só dar transferências monetárias, mas também complementar com outros serviços de apoio, de soft skills, de formação profissional mais específica para as pessoas com mais baixo rendimento, programas de empreendedorismo,
empreendedorismo, portanto, é uma panóplia, é o acompanhar a pessoa e não só dar-lhe um apoio inicial e depois não se preocupar mais com isso. Em termos de desigualdade, é a mesma coisa, não é só uma questão de impostos progressivos, é acesso a serviços de qualidade. Então eu acho que aqui, realmente, o foco agora na implementação depende muito, o sucesso depende muito do foco na avaliação de impacto. E agora, portanto, o que eu vi no mundo funcionar muito foi que, por exemplo, uma formação profissional não me importa só quanta gente foi treinada ou quantas empresas foram apoiadas por investimento, por quanto dinheiro foi gasto. A mim importa-me o impacto dessa política, quantas vidas foram mudadas, quanta gente encontrou um emprego após a formação numa área afim, quanta gente tem depois um salário maior do que aquele que tinha antes. E isto são coisas que podem comparar, porque para a mesma pessoa sabem o que tinha antes e sabem o que tinha depois, portanto podem avaliar o sucesso. Esta avaliação de impacto fez, em muitas circunstâncias que eu vi, na minha experiência quando trabalhei com muitos países no Banco Mundial, faz toda a diferença, porque não é só uma questão de desenho, nem é só uma política de longo prazo, é um foco no impacto, é todos os esforços estarem postos em que realmente a formação profissional muda a vida. E porquê é que isto é importante? Porque nem todos os cursos de formação profissional mudam a vida. Na realidade, a estatística da avaliação de impacto diz-nos que não. E por isso é tão importante avaliarmos cada programa, termos estes indicadores de resultado, e não é só avaliarmos daqui a 5 anos, é a meio do percurso avaliarmos para ainda irmos a tempo de mudar. E portanto, estamos a falar mais da execução do que propriamente as grandes linhas do plano, certo? É a maneira como temos pensamos. Temos de ter cuidado com esse objetivo, essa é uma forma de melhorar essa parte. Portanto, há uma ideia, portanto, como gastamos o dinheiro, dá uma ideia das prioridades que temos. E este plano, nesse aspecto, privilegia bastante a infraestrutura física e menos a parte, se calhar, da infraestrutura social, que diria eu, embora também tenha muito aposta nessa infraestrutura. E a minha preocupação é que, além disso, esta parte social é difícil de implementar. Portanto, aí o repto que lhes colocava era daqui a 2 anos estarmos aqui e fazer-nos a pergunta o que é que foi o impacto, quanta gente melhorou de vida e sabermos. Mas agora temos é que saber como é que vamos fazer até lá e depois fazemos a avaliação. E é isto também que estamos Mas a avaliação é antes e depois, tem que ver o sistema, a situação de base e já desenha com indicadores que depois queira atingir. Qual é o objetivo do seu programa? Muito bem. António Costa Silva, sei que quer responder àquilo que ouviu aqui. Deixe-me só pôr mais um à chega. Olhando para o seu plano, e já falámos sobre isto várias vezes, eu tirei aqui 2 ou 3 linhas importantes, penso eu, para o nosso país. Investir nos cuidados de saúde, sem dúvida, primários. Capitalização e inovação empresarial, compromisso do emprego sustentável, já falámos aqui também da pobreza, o hub azul do mar, etc. Muitas pessoas questionam-se, são objetivos que todos nós queremos, obviamente, concretizáveis. O que as pessoas perguntam é como é que isto vai ser possível de operacionalizar, atendendo que nós temos um país que faz coisas muito boas, mas às vezes é muito difícil a gerir estas formas e a operacionalizar. Respondendo à minha pergunta e depois às observações que foram feitas, como é que vamos operacionalizar isso? Sim. Estas grandes... Eu penso que isso é a grande questão, é o desafio também da execução do plano. E para responder àquilo que a professora Joana colocou aí muito bem, eu no documento da visão estratégica fiz uma recomendação muito forte, e aliás insisti junto do Sr. Primeiro-Ministro, que devia haver um portal de transparência, e o Governo já anunciou, e esse portal está feito, e penso que o Dr. Nuno Santos também na parte do PT 2020 e do PT 2030 é, digamos, aquilo que existe. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade em que há muita desconfiança. Nós, nas sociedades modernas, perdemos um bocado o elo coletivo. Somos, às vezes, uma coleção de cidadãos desgarrados que desconfiam uns dos outros, falam muito pouco uns com os outros, e em Portugal nós temos esse problema. Portanto, a principal reforma aqui é uma reforma de mentalidade. É trabalharmos uns com os outros, e eu, a nível da Comissão Nacional de Acompanhamento, tentarei fazer isso, agregar vontades, independentemente das nossas diferenças, que são saudáveis, mas agregar vontades e fazer as coisas acontecerem. Isto é pôr o país a falar consigo próprio, porque nós temos muitas coisas positivas no país e é preciso mobilizá-las. A segunda é a transparência e a prestação de contas, e tudo aquilo que disse eu concordo inteiramente. Eu sou das pessoas que defende que cada projeto, e ainda por cima com investimento público, tem que ter uma análise custo-benefício. Temos que saber o impacto que tem, e penso também uma das grandes preocupações do Dr. Nuno Santos, que vai apresentar para os vários projetos, para a execução, qual é o impacto não só do dinheiro que foi aplicado, mas daquele que vem aí, para nós sabermos, enquanto cidadãos, para onde é que vai o dinheiro, quais são os critérios e quais são as taxas de execução. E, portanto, mesmo antes dos 2 anos, nós temos que fazer balanços ao fim de 6 meses, ao fim de 1 ano, e tentar corrigir
exatamente aquilo que está a correr menos bem. E corrigir em que sentido? Nós temos uma grande experiência de aplicação dos fundos europeus. As taxas de execução dos fundos europeus em Portugal estão alinhados com a média europeia ou acima da média europeia. E, portanto, há uma experiência aí que existe. Há lições que temos que extrair, agora temos que pegar nessas lições e transferi-las para aquilo que é mais significativo, que a professora Clara Raposo indicou, que é a criação de riqueza, a mudar a economia. Nós somos um país que passa a vida a discutir como é que vamos distribuir a riqueza. E, portanto, através dos impostos, isso é importante, mas muito mais importante é como é que vamos criar riqueza. E eu queria aqui dar alguns exemplos que me parecem extremamente significativos. O primeiro tem a ver com as plataformas eletrónicas. As plataformas eletrónicas estão a mudar muita coisa e, portanto, há uma espécie de migração de valor dos ativos físicos para as plataformas eletrónicas. O mundo digital duplica a economia. Nós podemos ter em Portugal uma espécie de micro-multinacionais. Isto é umas empresas não necessariamente situadas nas grandes capitais, mas nós temos em Coimbra a Critical Software que colabora com a NASA. Se temos um hub na Madeira, que tivemos aqui presente, um hub na Madeira que trabalha para o mundo inteiro. E, portanto, o que é que nós precisamos aqui? É apostar na eletrónica, no software, no tratamento de dados, na aplicação das tecnologias digitais ao tratamento dos dados. Isso tem um impacto brutal, não só na economia, na transformação da nossa cadeia produtiva, seguindo exatamente o que as duas professoras colocaram muito bem, que é a cadeia de valor. Hoje não podemos olhar só para os clusters, é toda a cadeia de valor e como é que nós podemos subir nessa cadeia de valor. E nós temos aí imensas coisas que podemos fazer. O segundo elemento que é muito importante, nós temos uma indústria de metalomecânica, quer ligeira, quer pesada no país, que tem uma grande tradição, é a fabricação de bens, de equipamentos, de máquinas. Nós sabemos fazer isso. Imaginemos, como já algumas destas empresas estão a fazer, a ligação disso à impressão tridimensional. Sim. E à aplicação das tecnologias digitais. Vai multiplicar as cadeias de valor. Eu sou das pessoas que estou convencida que daqui a 15 anos, quando nós formos comprar um produto, a compra vai ser um ficheiro digital. E depois com a impressão tridimensional, se calhar vai ser impressa localmente. Mas a tecnologia, o know-how... Vamos ouvir a Fortunato a dizer que este meu iPad em breve vai ser de papel. Portanto, exatamente. Pelo menos alguma parte dele. Mas queria agora completar e fazer uma ligação que me parece muito, muito importante. Isso é uma das coisas que, para aceitar o lugar na Comissão Nacional de Acompanhamento, eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, e portanto estou à vontade para comunicar aqui, eu disse-lhe claramente, não vai conseguir executar todos estes programas, e o Dr. Nuno Santos aqui explicou que nós temos cerca de 11 mil milhões, provavelmente para executar ainda do PT 2020, temos os 16,7 mil milhões do Plano de Recuperação e Resiliência e, atenção, temos 33 ou mais mil milhões que vão vir do quadro financeiro plurianual. Portanto, é a articulação disso. E o que eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, na minha opinião, se nós reproduzirmos o padrão que temos hoje de implementação, não vamos conseguir fazer tudo. Porquê? Porque o máximo que nós conseguimos implementar em cada ano é 2,5 a 3 mil milhões de euros. E, portanto, o que eu lhe disse é que a Comissão Nacional de Acompanhamento aqui tem que ser uma comissão independente, para ter uma visão crítica sobre a execução, mas para fazer a ponte com a sociedade civil, com as empresas, associações empresariais, agregar as vontades e poder pronunciar-se. E, no fundo, nós temos um modelo vertical, hierárquico, o governo, a estrutura de missão, as decisões, funciona de cima para baixo. A Comissão Nacional de Acompanhamento é o contrário, é um modelo que funciona de baixo para cima. Nós não somos capazes... É um watchdog, vai estar a fiscalizar e a dizer o que é que há. Só queria completar uma coisa, nós não conseguimos governar as sociedades atuais, que são sociedades de conhecimento, com os modelos hierárquicos anteriores. Portanto, temos de trabalhar em redes, em plataformas colaborativas, e há muitas plataformas colaborativas de cidadãos que podem ser mobilizadas, falarmos mais uns com os outros. Vamos mudar as coisas. Bom, eu vou ter que distribuir o tempo, até porque ele desaparece. Não, é muito bom, o que estamos a ouvir é muito bom. Agora tenho é que também distribuir o tempo. Nuno Santos, estamos a falar sempre de dinheiros. Há duas questões que eu lhe quero colocar. Vamos primeiro, talvez, pegar naquela questão que há pouco ali foi colocada, penso, pela professora Clara Raposo, a questão de temos que criar o nosso próprio dinheiro para investir e não esperar só dos milhões. Como é que esses milhões que vai ter que supervisionar podem criar riqueza para criar mais milhões? Ou seja, que não seja, eu ainda sou do tempo em que os grandes dinheiros da União Europeia foram para construir autoestradas. Hoje vou ao Alentejo e não me lembro como é que era ir ao Alentejo sem aquela autoestrada ou por aí fora. Hoje já não são essas autoestradas que nós vamos construir. Mas se aplicarmos o dinheiro de uma forma não reprodutiva, não vamos ter aquela... Como é que vamos fazer isso? Responder a isso assim em 30 segundos. Depois não seria em 11 minutos que temos. Não sei bem. Eu sou licenciado em Economia e o professor João Confraria ficou para o resto da vida dizendo que é diferente ser economista, só licenciado em Economia, mas eu estou numa escola liberal. E, portanto, numa escola liberal,
nós convivemos sempre mal com esta coisa de os dinheiros públicos para as empresas. Os dinheiros públicos devem ser para corrigir falhas. Corrigir falhas. Lembro-me do professor Serra das Neves dizer o problema de falta de capital em Portugal é provavelmente do mesmo tempo da história do país. Há um problema que não é de há 10 anos, não é de há 20 anos, não é de há 100 anos, sobre falta de capital. Capitalistas. E, portanto, achar-se que estes poucos milhares de milhões de euros podem resolver isso, eu diria que é uma conversa que não nos vai levar a lado absolutamente nenhum. Lembro-me de uma pessoa com quem trabalhei que dizia, mais do que centros de decisão nacional, a questão da propriedade do dinheiro é ter portugueses em centros de decisão, num espaço aberto, num espaço global. E, portanto, a transformação, a criação da riqueza é um exercício que eu acredito que nasce de uma ideia, de um conjunto de pessoas que se juntam, que tentam organizar-se, vários recursos, entre os quais o dinheiro, e pode ser que dê. E de caminho há alguns apoios. A FIDESAI foi apoiada pelo PT 2020. Pois. Importa dizer. Não é? E, portanto, a questão da nós capitalizamos porque transferimos, eu diria que é uma equação curta, mesmo para um singelo licenciado em Economia. O ponto que a Joana levanta do ex ante e do ex post, que eu também agora, nesta coisa dos dinheiros europeus, vou ouvindo. O que é preciso, e eu estou a tentar dar o meu pequeno contributo, eu cheguei à agência e não havia muitas universidades à volta. E eu fiz uma lista, juntei-me com mais um e pusemos 20 nomes. E chamámos 20 universidades para conversar. Espero que tenha chamado essas duas universidades que estão representadas. Sim, não as próprias, mas as escolas que elas representam. E o que eu percebi que era mesmo importante era obrigá-los a voltar a conversar comigo. Continuarem a conversar. Continuarem a conversar. Porque fazem-se, por obrigação regulamentar, a Comissão Europeia pede avaliação ex ante, que significa vamos perceber como é que estamos antes de afetar dinheiro, e avaliação ex post. Vamos perceber o que é que deu o dinheiro emprego. Isso é feito, Joana. Os relatórios são públicos, as consultoras fazem isso, escolas fazem isso, mas parece que dizemos que não é feito. Então há aqui qualquer coisa que não está bem. E a única coisa que para já consigo dizer é que é preciso mais gente a querer falar sobre isso. E, portanto, eu acho, João, que o desafio para a boa execução passa, desde já, por continuarmos a conversar. Pedir evidências. O António falava do portal que ele sugeriu e que várias pessoas da sociedade civil e dos partidos políticos pediram e o Governo disse vamos fazer e fomos capazes de em poucos meses pôr no ar o transparência.gov.pt. Um trabalho fácil, diria eu, de se fazer, duas estruturas públicas, a ADC e a AMA, com um steering profissional, todas as segundas-feiras às 9 da manhã o Presidente da agência com a Vice-Presidente da AMA a fiscalizar um projeto que está no ar. Tem que ser acarinhado. Temos que lá ir ver os números. Temos que pedir as novas releases. E temos que ir ver se vamos ser capazes de progredir, porque se divergimos, apesar dos dinheiros europeus, provavelmente o problema não está nos dinheiros europeus. Muito bem, vou ter que aproveitar as vossas lições de economia, porque tenho que economizar o tempo que me resta. Professora Clara Raposo, vou voltar ao nível mais prático, até porque há muitas pessoas que muitas vezes perguntam coisas muito concretas e quando se olha para este plano, há algumas pessoas não formadas em economia, mas não importa, que estão preocupadas com ele, que dizem há aqui muita preocupação do lado da oferta, mas não para estimular a procura, por exemplo. Mexer na fiscalidade para que também sejam os portugueses a estarem mais estimulados neste plano. É para si isso uma falha neste plano? Pode ser melhorado aqui ou não? Ou há? Já vamos dar a palavra ao seu autor também. Eu acho que o forte deste plano não seria a fiscalidade nunca. A fiscalidade era um exemplo. Como um exemplo, mas é o grande exemplo que os opinion makers do costume costumam apresentar, não é? Portanto, já se sabe. E acho que não é o momento para se discutir isso. E o tema da fiscalidade, por exemplo, é muito importante, mas mais em termos de competitividade fiscal entre diferentes países e entre diferentes espaços. Portanto, aí não é que uma faz a questão para diferença. si aqui. Não acho que é uma questão nacional exclusivamente e que possa ser tratada de forma demagógica. Portanto, acho que não é o momento para estarmos a dizer que o Estado, facilmente reduzindo as taxas de imposto tal, ia conseguir continuar a fazer tudo tal. Não me parece que isso fosse possível. Não me parece possível a esse nível. Acho que ainda faltam os outros 33 bis que aí vêm com o outro. E
E pode ser que com isso haja depois mais alguma margem de manobra para, em termos orçamentais, do ponto de vista das políticas públicas, haver algumas que sejam mais obviamente dirigidas à generalidade das empresas e que vejam um potencial de alívio fiscal em algum momento. Nesta fase em que também tivemos um esforço dos Estados brutal no combate imediato à pandemia, não me parece que tivesse sido possível que isso acontecesse. Acho que, de facto, as empresas querem mais apoios e querem perceber mais diretamente como é que vão intervir nas medidas do PRR. Alguns daqueles projetos, muitos daqueles projetos que ali aparecem, para serem executados, vão precisar de empresas, de muitas empresas e de muitas entidades que não o Estado ou a administração pública diretamente para os conseguirem concretizar. Portanto, e não nos podemos esquecer que muitas ficaram pelo caminho e estão a ficar por causa desta pandemia. Também é verdade. Temos um tecido empresarial que está em mutação absoluta. É verdade, e houve aqueles apoios e tem havido os apoios que têm existido, não sei se bons, se maus, mas alguns têm existido e se calhar algumas empresas vão acabar mesmo por ficar pelo caminho. E o que interessa então também é garantir que as que não ficam pelo caminho são as que têm verdadeiramente potencial para serem competitivas na economia que há de vir a seguir, não é? Porque também se calhar já tínhamos algumas empresas que não teriam grande potencial antes desta pandemia e que não têm, e sem qualquer capacidade de recuperação a esse nível. É sempre muito difícil o ex-ante, avaliar o ex-ante e o que é que se deveu especificamente à crise ou não, mas tem havido alguns apoios. Agora, também precisamos de iniciativas do setor privado e de dar o apoio depois a essas iniciativas, mas surgirem as ideias da FIDSAI por aí fora e precisamos de depois conseguir fixar essas empresas e que essas empresas sejam contribuintes em Portugal e que essas empresas estejam nos mercados de capital em Portugal e que nós consigamos então ser também um polo de atração a esse nível. Portanto, acho que temos de ter um bocadinho de calma às vezes na apreciação do que é que são investimentos que depois se tornam reprodutivos ou não, porque a história ensinou-nos que há investimentos não reprodutivos aparentemente à partida, que muitos anos mais tarde são, numa conversa que tive aqui há tempos com o professor Costa Silva, até dei um exemplo um pouco tolo, mas que ainda nos rimos assim os dois para dentro, disfarçamos, mas que, por exemplo, o nosso setor do turismo, que agora está em profunda crise, mas que até há 2 anos atrás estava em grande expansão, beneficiou muitíssimo dos grandes investimentos feitos nos monumentos nacionais do período dos descobrimentos, que na altura foram certamente péssimos investimentos do ponto de vista e tornaram-se reprodutivos de uma forma improvável. Muito bem. Joana Silva, já que falámos desta questão aqui, eu vou-lhe passar outra, até porque há pouco falou na questão da pobreza e das desigualdades. Até que ponto um plano como este e dinheiros como este vão ser aplicados de forma igualitária e vão ajudar a combater este grande fosso que há entre os mais pobres e os mais ricos em todo o mundo, e aqui em Portugal é óbvio, quando olhamos para os números da pobreza, são assustadores, e este plano é para isso também. Como é que vamos fazer isso? Neste plano vê essas linhas e o que é que poderá ser feito para que os mais pobres possam estar um pouco mais acima e mais perto daquilo que devem estar? Realmente, obrigada pela pergunta. Portanto, eu acho que Portugal tem aí um desafio importante, porque em termos de salário, se formos olhar o salário médio real em Portugal, diminuiu nos últimos 20 anos. Se formos ver, 22% das pessoas trabalham, mas são pobres. Em termos de desigualdade, somos o 7º país mais desigual e não melhoramos muito durante os últimos 20 anos. Então, o que é que podemos fazer? E eu acho que em termos de pobreza é olhar para o mundo, porque o mundo, a maior vitória, assim, eu acho, da nossa geração foi conseguir eliminar praticamente a pobreza extrema, diminuí-la pelo menos para metade. E como é que o mundo o fez? Fez com crescimento económico, sem dúvida, foi um grande, importante motor, e fez com políticas sociais bem feitas, bem implementadas, bem desenhadas, que em grande parte consistem em transferências, a apostar no capital humano dos filhos, etc., as transferências monetárias condicionadas, mas faz também de uma visão mais holística, em que não se dá só às pessoas dinheiro, mas ajuda-se com programas de intermediação de mão de obra para que consigam arranjar emprego, com programas de reskilling, retooling, para que elas possam encontrar novos empregos. É uma visão mais holística. O que eu vi funcionar muito, e estamos aqui numa conferência digital, ligada à parte digital, foi, por exemplo, casos como o Chile, eles cruzaram as bases de dados que existiam na segurança social e eles sabem em tempo real a pessoa A, o que é que recebeu de apoios, quanto rendimento tem e o que é que precisa. Eles conseguem fazer um perfil a cada momento dessa pessoa, saber como a estão a apoiar e ainda o que falta. E eu acho que isso era um tipo de digitalização que ajudaria muito
a parte da pobreza. E depois tem como se gasta, claro. Sinceramente, eu acho que é preciso, o que o mundo nos mostra é que é preciso apoiar diretamente os pobres, não é gastar em equipamentos, etc. É diferente de gastar diretamente nos pobres. Eu, se gasto nos equipamentos, tenho que ter a certeza que tem um impacto na pobreza. E eu acho que aí temos mesmo que terem atenção. Quando definimos onde vamos gastar, se só 34% vai diretamente para os pobres, temos que refletir muito bem sobre se realmente é isso que queremos fazer e temos que gastar muito bem esses 34%. E no Brasil, por exemplo, eles conseguiram. O Bolsa Família apoia 30% da população brasileira e custa 0,7% do PIB. Estes programas não são necessariamente a questão de gastar muito dinheiro, é como se gasta o dinheiro. Agora, em termos de desigualdade, que me falava, o que acontece é que as transferências em Portugal, redistributivas, têm muito pouco impacto na redistribuição do rendimento. Mas nós somos uma economia que reagiu, somos uma economia que mudou bastante o perfil da pobreza. Antes era mais dos mais pobres, agora é mais dos mais jovens, porque houve uma alteração das políticas que foram implementadas. E em termos de desigualdade, o que é preciso? Não é só a questão dos impostos. Essa aí, a maior parte dos países tem muito pouco efeitos redistributivos através dos impostos. É acesso a serviços de qualidade, serviços públicos de qualidade. Mais uma vez, não é só gastar dinheiro, é ter uma escola de qualidade, desde a creche até à formação profissional. Na questão da saúde, é um tema difícil, é um bloco de gastos muito forte. Temos cada vez tecnologias melhores e as pessoas a viverem mais tempo. Aí é diminuir os tempos de espera, é oferecer qualidade, mas terem atenção, trade-off, que pode levar a aumentar tempos de espera, etc. Portanto, esta questão de acesso a serviços de qualidade, programas de pobreza, que já só basta olhar para o que se faz nos outros países, porque isso é uma área em que há investigação de topo e que já mostrou o que funciona e não, e o que é que faz funcionar. E eu acho que é mesmo isso, é terem atenção a esses dois pontos e fazer muito bem tudo o que se faz neles, porque gastando o mesmo, países têm resultados muito diferentes em termos de performance, de aprendizagem, por exemplo. E estou mesmo com pessoas que percebem da economia, porque apareceu no nosso relógio 000 e terminarem. Quero só agradecer-vos, claro que teríamos muito e vamos ter oportunidades, espero, aqui e noutras plataformas de falar sobre isto, porque agradeço a vossa participação e agradeço o vosso contributo para aquilo que é preciso fazer neste país. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigado e até mais. Obrigada. Muito bem, vocês muito animados. Onde é que está a Ana? De um ponto de vista operacional, numa cidade, há milhares de coisas que falham por dia. E, como não sabemos que elas falham, não as resolvemos. Então, a primeira coisa é, a um nível operacional, nós resolvemos as coisas que falham. O segundo nível é, nós, a partir das coisas que falham e dos padrões dessas falhas, arranjamos soluções estruturais para esses problemas ou planeamos a cidade por forma a que ela, no futuro, seja capaz de, estruturalmente, resolver esses problemas que estão criados. Seja na mobilidade, seja na limpeza, seja na segurança, seja em qualquer dos seus domínios. E, portanto, uma cidade inteligente é uma cidade que, porque consegue ter dela própria e da sua vida uma informação viva, real, consegue resolver os seus problemas operacionais e consegue tomar as decisões que são necessárias para que no futuro, em cada dia que passa, a vida das pessoas nessa cidade é melhor. As cidades vão ficar radicalmente diferentes com o 5G. Vão ficar porque nós, como somos da tecnologia e gerimos redes, tendemos a ver as cidades como um conjunto de redes. Desde logo redes de pessoas, não é? Redes de pessoas que circulam e utilizam serviços. E estas redes hoje funcionam, sabemos todos, de uma forma muitas vezes subótima. E esse caráter subótimo depois manifesta-se em perda de tempo e de qualidade de vida para as pessoas e, por outro lado, em desperdício de recursos para as cidades. Que o que nós queremos fazer com o 5G é justamente melhorar isto de forma muito significativa, transformando as sociedades em sociedades hiperconectadas, mas de uma forma que torne de facto a vida melhor para as pessoas, com menos esforço, porque acho que todos gostaríamos de ter menos esforço na nossa vida.